Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou de volta para gravar mais um vídeo no meu canal Porções Bíblicas. E hoje nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus, a qual a leitura se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, e os versículos 40 ao 45. Então, como eu costumo dizer sempre no início de cada leitura, você que tem uma Bíblia em casa, me acompanhe nessa leitura. Eu vou dar um tempo de você procurar a Bíblia e está em mãos. Enquanto isso, nós vamos ouvir a vinheta e logo em seguida estarei voltando para estudarmos a respeito dessa porção bíblica. Voltei. Então, como eu disse anteriormente, a leitura bíblica desta mensagem está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículos 40 ao 55, que nos diz: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Amém. Então, observamos aqui alguns personagens
desta leitura. Temos aqui, primeiro, a pessoa de Jesus, temos Jairo, que era o príncipe da sinagoga, temos uma mulher enferma e outras pessoas que estavam ali por perto. Então, observando aqui essa leitura bíblica, no primeiro versículo aqui, o número 40, diz que aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão recebeu porque todos o estavam esperando. Observamos aqui que quando Jesus voltou de onde? Ali de um lugar chamado Gádara, onde ele curou um jovem possesso de demônios. E Jesus, ele era uma pessoa muito popular e havia muita gente o esperando depois da margem. E quando ele chega ali diante daquela multidão, um homem por nome Jairo, ele se destaca dos demais. Ele era o príncipe da sinagoga, ele era o homem que ensinava na sinagoga, mas ele reconhecia que existia alguém ali acima dele, porque assim que ele viu Jesus, diz a Bíblia aqui no versículo 41, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, ou seja, aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, observe que mais à frente, Jairo vai receber uma vitória. Porém, aqui, a Bíblia afirma que antes dele pedir alguma coisa para Jesus, ele se prostrou, ele rogou ao Senhor e em seguida ele se prostrou, reconhecendo que Jesus era digno de toda adoração, reconhecendo que, apesar dele ser um líder da sinagoga, ele reconheceu que Jesus estava acima dele. Por isso que ele recebeu a vitória. Então, o segredo da vitória é a pessoa reconhecer que Jesus é tudo em todos. E observe que ele prostrou, ele se prostrou, ele se jogou aos pés de Jesus. E observamos que quando uma pessoa se prostra diante de outra pessoa, está dizendo que ele é humilde, está reconhecendo que aquele que está à sua frente é maior do que ele. E aí, ele rogou que Jesus entrasse na sua casa, porque ele fez o convite para Jesus, para que Jesus entrasse na sua casa, porque não era qualquer um que adentrava as portas da casa de um príncipe da sinagoga, era somente uma pessoa especial. Então, o que acontece aqui? A Bíblia fala que ele tinha algo para apresentar diante de Jesus, ou seja, um pedido. Ele rogou, se prostrou e rogou novamente, fez um pedido ao Senhor, dizendo que a filha dele, a filha única, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte.
É interessante notar aqui, meus irmãos e amigos, que quando Jairo chega diante de Jesus e se prostra e roga ao Senhor, ele apresenta um problema. O problema é a sua filha de 12 anos, uma pré-adolescente que estava à beira da morte. Até aqui, a menina estava doente. Mas nos versículos seguintes vai nos dizer que a menina morreu. Então, observamos aqui na palavra do Senhor, no versículo de número 42. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Veja que sempre quando alguém se aproxima de Jesus, tem uma dificuldade. E a dificuldade de Jairo aqui não foi ter se prostrado aos pés do Senhor, não foi reconhecer que Jesus era maior do que ele, mas a dificuldade aqui de Jairo era a multidão que o impedia.